Amados irmãos, vamos meditar agora numa passagem da Palavra de Deus. Essa semana eu mandei uma pequena meditação lá no nosso programa de rádio e ela não saiu do meu coração. Eu senti que deveria detalhá-la mais e o espaço melhor será agora aqui, né? Porque também eu posso mostrar a imagem, posso meditar mais, né? Eu quero então compartilhar com os amados, viu? Eu preparei uma figura, uma imagem aqui bastante interessante, né? Vocês estão vendo aí um papel de parede, né? Com um escudo e uma espada em primeiro plano, e o que vamos meditar tem a ver com isso, né? Eu compartilhei com os irmãos o texto lá de Efésios, capítulo 6, do verso 12 ao 17, que fala sobre a armadura de Deus. É um texto conhecido, mas tem um detalhe que me chamou a atenção e eu quero dividir isso com os amados. Eu acho esse detalhe muito importante na perfeita compreensão sobre o que Paulo quer nos falar ou nos orientar a respeito desse trecho da sua carta. Amém? Leiamos aí então a passagem, depois eu comento os realces com os amados, viu? Está escrito então, veja aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eu fiz alguns realces no texto, né? Para que os amados olhando, né, de imediato tenha como associar pela cor os pontos que se alinhavam, né, na mensagem que Deus quer nos dar hoje. Amém? No primeiro verso, vejam aí, eu coloquei em vermelho, né, aqueles com quem nós devemos batalhar, pelejar, lutar, né, que são os principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade, né? Nenhum destes entes, né, são físicos, são humanos, são todos espirituais, né? É verdade que ao lutar com eles, nós lutamos, né, de maneira até física, né, porque eles levantam, né, situações, pessoas, né, para nos afrontar. E aí nós é que devemos ter o entendimento de que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue, é o que revela esse verso 12, mas saber que nos bastidores, né, a origem daquele mal que nos chega, né, a origem é espiritual. Amém? Então, diante dessa complexidade é que Paulo então fala, então, portanto, veja lá o verso 13 como começa, portanto, né? Ou seja, por causa disso, né, ele fala, tomai toda a armadura de Deus, toda, a armadura completa, não só uma coisa, não só outra, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Tomai toda a armadura de Deus, ok? E aí no outro verso, né? A couraça da justiça. Ele fala então, ele começa a detalhar essa armadura. Se ele não tivesse detalhado, a gente teria só uma ideia geral, mas ele não. Ele coloca certinho. A couraça da justiça cobrindo os nossos lombos, cobrindo o nosso corpo, né? Couraça da justiça. Ele fala também, olha, cuidado com os pés, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, não é? Preparação no Evangelho da Paz. Pés.
Os pés são os membros do nosso corpo com os quais nós caminhamos, com os quais nós fazemos nosso caminho, né? Percorremos nosso caminho. Então devemos andar no nosso caminho preparados no Evangelho da paz, preparados nas boas novas da paz, nas novidades da paz, calçados os pés, ok? Depois ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé, né? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo é aquela arma de defesa, né? Que cobre inclusive as outras. Perceba que até aqui, né? Ainda tem mais uma, mas até aqui, tudo que nós vimos, né? A couraça, o calçar dos pés, tudo é para defesa. Inclusive o próprio escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar os dados inflamados do maligno. E ele ainda fala, tomai também o capacete da salvação. Ok? Então, resumindo até aqui, toda a armadura de Deus, né? Aí ele detalha, a couraça da justiça, o calçado dos pés, o escudo da fé e o capacete da salvação. Todos eles até aqui, e é aqui que eu quero meditar com os irmãos, é agora que vem a revelação, né? Perceba que todos os equipamentos, todos os elementos que montam essa armadura, todos eles, né, são para defesa. A couraça é para defender o corpo, os calçados é para defender os pés, o escudo é para defender tudo, né? O capacete defende a sua cabeça, não é isso? E ele deixa para o fim, né? Ele deixa como último elemento o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Certo? É curioso que ele deixou por último a espada do Espírito. E a espada de tudo que falamos aqui é a única ferramenta, o único elemento desse conjunto da armadura de Deus. É ela até aqui. É o único, né, até aqui onde Paulo mencionou e detalhou, é a única ferramenta de ataque. Todos são para defesa, todos. Perceba aí, né? Mas só a espada é para o ataque. Mas quando ele fala a espada, ele fala a espada do Espírito. Compreende? É aí que eu quero pegar com vocês. A defesa, né? A defesa, ela vem a nós e está à nossa disposição, de modo que nos revistamos, nos protejamos. Nós temos diversos elementos para a defesa e somente um para ataque. E esse um não pertence a nós, pertence ao Espírito. Porque lembrando o verso 12, que foi o primeiro que lemos, se a nossa guerra é com coisas espirituais, e são contra elas que nós devemos atacar, que ferramentas físicas nós usaríamos? Nenhuma. Né? Nenhuma. Só podemos usar ferramentas espirituais. Para coisas espirituais, ferramentas espirituais. Compreende? Né? Só em filme de cinema, só em ficção, né? Um homem pode enfrentar demônios de mãos limpas ou com ferramentas físicas. Primeiro porque eles não são mortais, né? Só nos filmes demônios morrem. Não é? Porque eles não morrem. Não são mortais. Então, as nossas armas físicas, os nossos recursos físicos são inúteis. Mas Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra aquilo que é material e físico, mas com aquilo que é espiritual. Portanto, a ferramenta tem que ser espiritual. Né? Perceba que tudo aqui, armadura de Deus, couraça da justiça, calçados dos pés,
né? São elementos de analogia. Certo? Amém? Tá certo? Mas são coisas que nós conhecemos. A justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação. São virtudes e coisas que devemos buscar e promover. Mas, com relação ao ataque, isso é exclusivamente do Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Olha lá. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17. Amém? Essa mensagem ela vem não somente reforçando esse conhecimento, como ela também vem de modo corretivo. Ela é uma correção. Por quê? Porque eu vejo muita gente, né, falando em pregações, né, seja até públicas, não somente dentro dos contornos da igreja local, mas também publicamente, como se o mundo entendesse essas coisas, a falta de entendimento terrível desse que prega assim. Mas pregando como se ele, o pregador, ou evangelista, ou profeta, seja lá, tem título para todo quanto é gosto, mas com o mesmo erro. Falando com um timbre de voz e uma postura como se ele, a pessoa, é que fosse o guerreiro, é que fosse a autoridade na terra para acabar com os demônios, para derrubar esse, derrubar aquele. E aí você percebe, passa um pouquinho de tempo, às vezes passa até um pouco mais, sabe? Passa algum tempo e você vê aquela pessoa caindo, aquela pessoa ferida, aquela pessoa desaparecendo nas sombras. Porque foi lidar com algo muito maior que ele. Queridos, vou dizer uma coisa para os queridos. Nós não somos pequenos somente diante de Deus. Nós somos muito pequenos também diante do diabo. Só que o diabo é muito pequeno diante do nosso Deus. Por isso devemos fazer tudo em nome de Jesus. Porque quando você faz em nome de Jesus, em nome é fazer no lugar dele. Né? Como se fosse ele. Né? Fazer o que ele faria se estivesse no seu lugar. É isso. Fazer em nome. Fazer em nome de Jesus. Mas pela espada do Espírito. Pela espada do Espírito. O próprio Jesus lá no deserto, ele usou a palavra de Deus. Né? Ele não usou a palavra do momento. Ele não falou de improviso. Ele buscou na palavra, né, o fio da espada para responder. Certo? E nós devemos fazer igual. Igual. A gente já ouviu muitos erros. Um dos que eu mencionei, inclusive, lá no áudio da rádio, eu já vi muita gente falar que nós devemos pisar na cabeça do diabo. Irmãos, a cabeça do diabo já foi pisada. E por ter sido já pisada, ele pode ser considerado como uma fera ferida. A fera por si só já é perigosa, ela ferida é pior. Então tome muito cuidado, não vai querer pisar naquilo que já está pisado, porque esse não é o seu papel, não é a sua parte. Não é? Quando Deus falou lá para Eva, já lá, nas primeiras páginas da Bíblia, veja só, as primeiras páginas da Bíblia, né? E muita gente errando. Né? Ele falou que no futuro a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Né? Mas que o descendente de Deus esmagaria a sua cabeça. Né? Viu? Quem é que pode esmagar a cabeça da serpente? Não somos nós, não é você, não sou eu. E já foi designado alguém, já tinha sido designado alguém por Deus para fazer isso. Isso é só um exemplo, tá? Eu poderia fazer aqui uma lista enorme deles, de pessoas que andam errando, porque não percebem que nos cabe, né,
priorizar a defesa para que estejamos firmes e então Deus possa nos usar, nos aparatar com a palavra de Deus, transformando-a numa espada de combate. Só a espada do Espírito, um só elemento de toda a armadura é para ataque e todos os outros são para defesa. Isso mostra que nós devemos estar prestando mais atenção na nossa defesa, porque o ataque, quem comanda é o Senhor. É como numa batalha, né? Quem manda tocar a trombeta? Não é o capitão? Quem dá a ordem de ataque no campo de batalha? Quem é? É o soldado raso? Não, é o comandante. É o capitão. É quem estiver no comando. Não é? No passado, reis davam essa ordem. Né? Eles também estavam lá. Então, no mundo espiritual, que é uma analogia para que a gente compreenda bem as coisas espirituais, é igual. Quem dá o comando de ataque não sou eu nem é você. É o Senhor. Ele é o poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, não é? Amém? Então, amado, proteja-se. Guarde-se. Revista-se. Amém? E fique pronto, protegido. Porque na hora em que o Senhor precisar, promover uma ofensiva, você está em ordem para ser usado. Mas a nossa prioridade é a defesa, é a autoproteção para ficar a postos, para ficar à disposição do reino. Amém? Isso foi muito importante. Eu vi na revelação desse detalhe, dessa passagem, uma preocupação de Deus com o nosso bem, com o nosso cuidado, para que a gente guerreie e peleje com entendimento. Amém? Receba essa palavra, viu? Em nome de Jesus, porque ela é para o nosso bem, ela é para que nós estejamos debaixo da potente mão de Deus, todo o tempo. Amém, meu querido, amém, minha querida. Deus te abençoe e através dessa palavra simples, o Senhor possa estar ou ter tido a oportunidade de entrar no seu coração, acrescentar e polir a tua fé, tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.